Boa tarde para vocês. Oi. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Estamos de novo reunidos, divulgação, índice de emprego, Federação Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, também conectados com diretorias regionais do Centro das Indústrias de São Paulo, e vamos direto ao assunto. Primeira pergunta, houve uma substituição de página, a 15, na verdade, estava correta, porém com um sinal invertido, o que chega a ser um problema. E o total é menos 3.500 dessa página, é aquela que está na tela, e, portanto, só confiram se vocês estão com a página correta. Todo mundo correto? Bom, boa tarde. A nossa última reunião do ano é a última. Nossa, eu não acredito que a gente não fez nada para comemorar. Você sabe, Rose, que Gente, como? foi afastada 10 dias para acontecer isso? Não, mas vocês estão enganados, porque eu fiz isso de propósito para vocês lamentarem, mas nós vamos ter emprego em dezembro. Nós vamos ter emprego? Olha! Não, gente. Ai, você me confundiu. Mas foi propositadamente. Era o último. Não. A gente tem conjuntura. Novembro, conjuntura e dezembro. Ai, desculpa, gente. Então vamos. É que eu acho que não tem nada melhor, depois de uma má notícia, Uma boa notícia. do que uma boa notícia. Eu dei antes a má, que tinha terminado. Depois eu dei a boa, não terminou ainda. Quanto ao alívio de vocês. Bom, vamos ao resultado do mês. Estamos falando sobre o mês de outubro, que apresenta uma variação nominal de 0,14 negativa. Que isso representa 3.500 empregos. O acumulado do ano positivo 21.500 e na comparação com o mesmo mês do ano anterior, 62.500 de perda. O valor de 0,14 nominal, quando dessazonalizado, leva, eu diria, uma estabilidade, porque 0,05 negativo nós podemos chamar de estabilidade. O setor de açúcar e álcool teve praticamente não variação, 0,05. Portanto, toda a variação ficou por conta dos restantes setores, e na geração dos 3.500 empregos, ou na perda, 2.200 dos demais setores e 1.300 para açúcar e álcool. Uma nota quanto a isso é que o setor de açúcar e álcool, ele que demite ao final do ano, no mês de outubro já deveria ter ocorrido uma redução. Não ocorreu. E não ocorreu por causa de um retardamento motivado por chuvas, o que fez com que a colheita se prolongasse no tempo, e por causa disso não houve ainda no mês de outubro queda acentuada dos empregos gerados, que é esperado de ocorrer até o final do ano. Aquela comparação dos demais setores de açúcar e álcool, neste ano os demais setores estão em queda de 0,3, açúcar e álcool acréscimo 27,5. O que nota-se é que os demais setores é negativo, com exceção
do ano 2009, ano de crise. Nada a comentar quanto a isso. Nosso gráfico da variação nominal, próxima de zero, e a variação dessazonalizada, que depois dos últimos meses com valores negativos, voltou a apresentar uma tendência do zero, com aquele 0,05 de alteração. A variação TT-12, 2,35 de outubro de 2012 versus outubro de 2011. E o acumulado 12 meses versus 12 meses, 2,14 negativo. Continua aquela curva descendente do negativo da comparação 12 versus 12. Nossos espaguetes malucos apresenta aqui o ano de 2012. Percebam que todos os outros anos, a partir do mês de outubro, há uma queda de emprego, né? Essa mesma queda deve ocorrer este ano, portanto, a continuidade dessa linha deve permanecer nesse intervalo entre o pior resultado de 2009, que é esta cor mais embaixo, e esta outra linha que deve percorrer uma trajetória entre essas duas. Na comparação do indicador de emprego Fiesp-Ciesp, CAGED-PIMES, sem grandes novidades que não seja, sempre estamos um mês à frente dos outros dois indicadores, e no comparativo dos meses de outubro de 2006 a 2012, percebe-se um comportamento ruim para o mês de outubro, que teve no mesmo mês do ano passado, 2011, um resultado ainda pior, e que este outro negativo era do período de crise pós-2008. No acumulado até outubro, mostra-se a pobreza na geração de empregos da indústria de transformação neste ano, 2012, com 0,81 acumulado, só tem como valor próximo de valor e de sinal trocado aquele de 2009 com perda de 1,1. Quanto aos setores, nada de observar, um equilíbrio praticamente entre setores negativos e setores estáveis. Esses 9 que eu estou apontando como ocorrido em outubro de 2012 não está distante dos 9 de 2011 ou 7, ou seja, é um comportamento razoavelmente padrão. Nas variações do mês de outubro, aí está a variação setor a setor. Percebe-se que para o valor ficar resultante próximo de zero, você tem uma série de setores positivos e outros negativos. E aqui está na geração líquida de empregos. Na geração líquida de empregos, o que chama negativamente a atenção é uma perda ainda ocorrendo adicionalmente no setor de máquinas e equipamentos, que é o setor que, em termos absolutos, mais perde 1.200 empregos. Confecção de artigos de vestuário e acessórios perde 1.000, enquanto que os ganhos são distribuídos, tendo os maiores ganhos concentrados em borracha e material plástico, máquinas e aparelhos materiais elétricos e o setor de bebidas. Na variação do ano, o resultado, como vocês sabem, é aquele 0,8 positivo, que está aqui ao fim, uma série de setores negativos, outros positivos. 12 meses, aí o destaque mais fica para setores negativos, já que a média em 12 meses é 2,4 de queda, no T-12. E para indicadores regionais, no estado de São Paulo perde 0,14, interior perde um pouco mais, 0,23, Grande São Paulo perde 0,11, lembrando sempre que no interior onde estava ligado açúcar e álcool. Nas diretorias regionais, se não um equilíbrio, também percebe-se
um número expressivo de regionais ainda com variação negativa, versus 16, versus 12 com variação positiva. E nos destaques das cidades, os destaques positivos ficam por conta de Santa Bárbara do Oeste, Botucatu e Franca, e destaques negativos ficam por conta de Araçatuba, Jacareí e Cubatão. Variações percentuais de outubro, de novo, tem aquele equilíbrio entre ganhos e perdas. No ano 2012, como o valor também positivo de 0,8 é muito pequeno, também existe mais ou menos um equilíbrio visual, pelo menos que se percebe entre ganhos e perdas distintas diretorias, e nos 12 meses, no TT-12, é onde se acentua os valores negativos. Destaque Santa Bárbara do Oeste, Franca, Botucatu. Santa Bárbara do Oeste, produtos têxteis. Não existe, na verdade, variações em termos numéricos de tão grande expressão. Santa Bárbara do Oeste é mais produção de indigo, material para jeans, e Franca, máquinas e equipamentos e artefatos de couro e calçados. Nós estivemos buscando, na verdade, quanto a estes... Porque, por vezes, o que acontece é que o setor na determinada região é muito pequeno, então ele ganha percentualmente expressão, porém o número de empregos é muito pequeno. Então, não temos grandes anotações quanto a isso. Para dar expressão àquilo que eu conto a vocês, mas é só um pouco de brincadeira, mas na região aqui, que tem uma queda percentual pronunciada para artigos de madeira, é, na verdade, uma empresa de urnas funerárias. Então, o número de empregos não foi tão grande. E, na verdade, é até bom que tenha reduzido, porque quer dizer que menos pessoas estão usando os serviços. Mas, de qualquer maneira, por vezes o valor absoluto não significa grande coisa, apesar de ser percentualmente significativo. Mas, de qualquer maneira, é um serviço absolutamente necessário, que todos nós haveremos de fazer uso um dia, apesar de não querermos. Porém, indica que nós vamos fazer uso. Você acha também, Rose? Você acha também? Bom, de qualquer maneira é isso. Deixa eu dizer para vocês, se aproximando, cada vez que nos aproximamos mais do final do ano, nós ficamos melhores para dizer como vai terminar o ano. Portanto, a nossa previsão de hoje, a do mês que vem vai ser melhor ainda do que de hoje, porque aí nós já estaremos realmente no fim. A nossa previsão do ano é alguma coisa em torno de 60, 65 mil empregos perdidos na indústria de transformação. Temos aí uma questão do setor de açúcar e álcool, que sempre devolve os empregos. O estoque de empregos esse ano é um pouco menor do que de anos anteriores, então a devolução também há de ser menor, mas de qualquer maneira eu acho que uma estimativa 60 a 65 mil empregos perdidos no ano 2012, comparativamente a 2011, é nesta altura do campeonato uma boa previsão. Eu diria que o nosso resultado indica o quê? Indica uma certa estabilização, ou seja, se me perguntarem se eu acho que o pior já passou, eu respondo que sim, eu acho que o pior já passou, né? Se me disserem que eu sou otimista, eu digo sim, eu sou otimista. Porque eu acho que está se pronunciando para a indústria de transformação uma certa razoável recuperação de pequeno porte, pequeno ímpeto, porém existente.
E a previsão que a Federação tem para o ano 2013 é que nós tenhamos um crescimento do PIB de 3,5%, com um fator de carregamento estatístico, o chamado carryover, importante, de 1,4%. Então, acreditamos que chegaremos a 13,5% com o crescimento do PIB em 2013, e nós deveremos ter uma recuperação para a indústria de transformação, que neste ano deve terminar com 2,4% negativo. Nós deveremos ter uma recuperação no ano que vem, e que nós estamos estimando em 2,8% positivo. A recuperação de 2,8% vai trazer também uma recuperação de emprego, que não deve ser igual ao perdido de 2012, já que nós a estimamos em 1,8 pontos percentuais, quando que a perda do ano 2012 deve estar em torno de 2,3 pontos percentuais. Então, vemos pelo menos no horizonte uma melhora, seja para a situação da indústria de transformação quanto à sua atividade com o crescimento de 2,8%, seja com a sua capacidade de geração de empregos em 1,8%, que devolve parte da perda que deve ocorrer no ano 2012. No mês que vem a gente acerta mais ainda. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer alguma coisa? Ninguém tem dúvida, Diana. Pois não. PIB 3,5 ano que vem, recuperação da indústria de transformação, 2,8. 2,8, de menos 2,4 esse ano. 2,4 esse ano negativo. Perfeito? Maravilha. Peraí. Diga, meu amigo. Esse 1,8 para o ano que vem dá quanto emprego? Multiplica por 2,6. 2,6, né? Universo 2,7. 2,7. Multiplica 1,6 por 2,7. Multiplica. Calma. Hã? Calma, a gente faz a conta direitinho. 1,8 vezes 2,7. R$ 48. Certinho? Maravilha, muito obrigado a vocês e até a próxima. Não nos abandonem.